No dia 23 de agosto de 2013, um procedimento que deveria ser de rotina, sabe, a partida de um novo equipamento, acabou virando um desastre gigantesco. O que aconteceu ali revelou falhas muito profundas, e não só nas tubulações, no metal, mas nos próprios sistemas de gestão de segurança. Então, bora mergulhar fundo nessa análise técnica para a gente entender a cadeia de eventos que levou a essa tragédia. Mas antes de qualquer detalhe técnico, a gente precisa entender o custo humano disso tudo. 29 vidas foram perdidas. E olha, esse número não é só uma estatística, né? Ele é o centro da nossa investigação e o principal motivo pelo qual análises como essa são tão importantes. Essa era a cena na refinaria da Hindustan Petroleum. Uma explosão e, em seguida, um incêndio gigantesco tomando conta de uma torre de resfriamento. O que a gente está vendo aqui é o resultado final, a consequência visível de uma cadeia de decisões e de falhas que começou muito, mas muito antes da primeira chama aparecer. E aí fica a pergunta principal. Como que uma atividade de comissionamento, que foi planejada justamente para aumentar a eficiência da planta, se tornou o gatilho para toda essa destruição? Para responder isso, a gente vai ter que desmontar esse evento peça por peça e entender a física e a lógica por trás da falha. Para a gente entender de verdade o porquê dessa tragédia, primeiro a gente tem que dominar o como. Vamos dissecar agora a mecânica exata da falha, começando pela configuração do sistema até chegar no momento fatal da ignição. Agora, olha bem para esse esquema. Para colocar a nova célula 5 em operação, foi feito um arranjo meio que temporário ali na tubulação. E tá vendo aquela parte mais elevada na linha de retorno? Pois é, esse detalhe, aparentemente pequeno no projeto, criou sem querer o que nós na engenharia chamamos de trecho morto, ou dead leg. Basicamente, um ponto alto onde gases mais leves que a água poderiam ficar presos, sem ter para onde ir. Só que tinha um problema ainda maior. O sistema não tinha só água. Em outra parte da refinaria, um vazamento que ninguém tinha detectado num trocador de calor estava aos poucos contaminando a água de resfriamento com hidrocarbonetos, ou seja, combustível inflamável. E de forma invisível e silenciosa, todo esse combustível estava se acumulando exatamente naquele trecho morto. E aqui, a sequência final acontece numa velocidade assustadora. Primeiro, os hidrocarbonetos se acumularam lá no ponto mais alto. Em seguida, a equipe abriu a válvula para iniciar a operação. Em questão de segundos, uma nuvem gigantesca de vapor inflamável foi liberada, bem numa área que estava cheia de fontes de ignição. A essa altura, a explosão era inevitável. Isso nos leva ao famoso modelo do queijo suíço. Ele é perfeito para ilustrar como várias falhas diferentes se alinharam. A barreira de detecção falhou. Os detetores de gás que deveriam ter alertado sobre a nuvem inflamável simplesmente não tinham sido instalados na célula nova. A barreira de prevenção falhou também. O procedimento não previa purgar o sistema antes, ou seja, limparam o caminho para o perigo escapar. E a barreira de mitigação? Bom, essa nem existiu. Com 9 permissões de trabalho a quente ativas na área, a ignição não era uma possibilidade, era uma certeza. Acidentes desse tamanho raramente acontecem só por falhas técnicas. O equipamento quebrou, a tubulação vazou, mas por quê? Por que deixaram chegar a esse ponto? É agora que a gente precisa ir mais fundo, olhar para as causas sistêmicas, para as falhas na gestão que permitiram que tudo isso acontecesse. O ponto central é o seguinte: a decisão de comissionar foi apressada. Muitos itens importantes, como os próprios detectores de gás, estavam inacabados. A decisão de seguir em frente veio da pressão por metas de produção. E talvez o mais grave, uma análise de riscos, a tal da IRA, que é um processo básico para identificar o que pode dar errado, nunca foi feita para essa atividade. Se tivesse sido, o risco do trecho morto teria ficado óbvio. Para piorar, a coordenação entre as equipes era péssima e alertas de auditorias de segurança anteriores foram simplesmente ignorados. Essa frase, tirada do relatório da investigação, é direta e muito forte. A pressão para aumentar a eficiência passou por cima dos procedimentos mais básicos de segurança. Em outras palavras, a produção teve prioridade sobre a segurança do processo. Então, o que a gente tira de lição disso tudo para evitar que se repita? Vamos focar em 3 pontos fundamentais que essa análise nos mostra. São lições bem práticas e diretas. A primeira lição é inegociável. Análise de risco não é burocracia, é mandatório. É a ferramenta de engenharia mais poderosa para prever e neutralizar perigos que estão escondidos, como o acúmulo de gás num trecho morto. Ela obriga as equipes a pararem e pensarem antes de agir. Segunda lição, é preciso isolar a atividade. Pensa comigo. Comissionar um sistema que pode liberar inflamáveis já é uma atividade de altíssimo risco. Fazer isso ao mesmo tempo que acontecem 9 trabalhos a quente na mesma área é, literalmente, criar a tempestade perfeita.
Atividades críticas precisam ser isoladas, no tempo e no espaço. E a terceira, e talvez a mais importante de todas, segurança não é opcional. Nunca, jamais, inicie a operação de um equipamento se as suas barreiras de proteção não estiverem completas e funcionando. Isso é apostar com a vida das pessoas. Pronto tem que significar totalmente pronto e seguro. Essa imagem do que restou mostra o resultado final, a estrutura completamente destruída. É um lembrete visual muito forte do que está em jogo quando as barreiras de segurança, tanto as técnicas quanto as organizacionais, falham em sequência. E isso nos deixa com uma reflexão final. Segurança não é um objetivo que se atinge e pronto, acabou. É um processo contínuo. A complacência é o inimigo silencioso. A verdadeira cultura de segurança está na vigilância constante e na humildade de saber que a vulnerabilidade sempre vai existir e precisa ser gerenciada ativamente, todos os dias, em todas as decisões.